O Brasil vinha apresentando números de crescimento econômico muito importantes na última década. E a economia externa tem um peso muito grande dentro da economia interna. Como é que o senhor enxerga essa questão do custo Brasil como um impeditivo para a exportação de produtos brasileiros? Então, vamos assim um pouquinho por partes. Falando um pouquinho sobre comércio internacional, essa parte mais de negócio para exportação. Então, existem aí pesquisas, então foi feita uma pesquisa aí com 3.000 empresas brasileiras. Elas vão corresponder em mais ou menos uns 10% de tudo que é movimentado no país. Então, uma parte do custo Brasil, por incrível que pareça, não está somente na movimentação de mercadorias, mas está em cima da burocracia. Vamos tentar dar um exemplo sobre isso. Empresas que exportam em grandes quantidades. Elas pegam seus containers e fazem estufagem. Então, enchem o container dentro dos seus próprios armazéns. Mas elas representam um percentual muito pequeno. O nosso problema de burocracia está nas pequenas empresas ou empresas que têm intenção de ir para exportação. Como a quantidade de produto é menor, elas são obrigadas a fazer a estufagem, então encher seus containers dentro do porto. E o que acontece? Essa burocracia faz com que seus custos aumentem. Então, a parte do custo maior vem da burocracia que nós temos dentro do país. Essa burocracia, então, faz com que o custo Brasil aumente. Ou seja, o nosso produto perde competitividade no mercado externo. Com certeza. E isso vai sacrificar emprego e renda dentro do nosso mercado interno. Então, talvez seria muito importante o governo, dentro das suas políticas macroeconômicas, traçar políticas mais claras que pudessem estimular o exportador, tirando um pouco essa burocracia ou melhorando essa questão de armazenagem com porto seco no interior do país, de onde vem parte da exportação que nós temos. Seria muito interessante que os nossos empresários, então, lutassem por essa redução do custo Brasil, porque eles estão perdendo o mercado. O mundo está comprando, só não está comprando da gente. E imagine o quanto nós geraríamos de receita, de riqueza para o país, se nós tivéssemos essa questão de burocracia resolvida, que nós pudéssemos ser mais eficientes no nosso processo de exportação. Sem contar a falta de infraestrutura, o senhor sabe melhor do que eu, o quanto o setor de logística sofre com a falta de infraestrutura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa falta de infraestrutura, professor. Continuando com o que você falou, agora pensando um pouquinho mais internamente. Então, a gente tem aí dados de 126 empresas brasileiras, onde os seus CEOs foram muito claros. 66% das respostas estão em cima da infraestrutura, principalmente da infraestrutura rodoviária. Para essa movimentação de mercadoria, seja internamente ou que vá ao externo, ela tá pautada em custos altos, não só como combustíveis, mas em cima de pedágios. Então, eles foram muito claros nessas respostas. Nós conseguiríamos ser competitivos se a nossa infraestrutura fosse boa. Então, é uma coisa absurda no país. A gente peca por uma palavra chamada infraestrutura. Nós temos, dentro da área de logística, a gente não perde de nada para a logística americana, para a logística europeia, hoje com a logística chinesa. Mas quando a gente vai fazer a comparação entre nossos países, onde que nós batemos? Na infraestrutura. Temos equipamentos, temos pessoas especializadas nas áreas, mas quando a gente compara, nós perdemos na infraestrutura. E uma dessa parte da infraestrutura está nas nossas rodovias. Ou elas são mal conservadas, né? A gente não dá acesso ao produtor levar esse produto a um determinado fabricante, e quando chega no fabricante, essa mercadoria tem que ser distribuída internamente e externamente. Nós se damos claro com rodovias, com pedágios caros, né? Má conservação das vias, né? E nós temos equipamentos hoje muito modernos,
só que nós não temos coragem de colocar esses equipamentos em estradas que não tem, a via não dá acesso. E isso vai impactar lá na política monetária. Com certeza. Lá na política de câmbio. Porque o Brasil tem que manter, tem que estimular o câmbio a ficar elevado. Ele vai perder a âncora cambial como controle de inflação para poder tentar escoar essa mercadoria para o mercado externo. Ficar equivalente ao mercado interno e externo. E isso é muito ruim, porque daí o trabalhador brasileiro não tem a mesma renda de um trabalhador europeu, de um trabalhador americano, de um trabalhador japonês. E nós temos que internamente pagar os mesmos preços que eles lá fora vão pagar nesses mercados. É um problema muito difícil esse problema de infraestrutura, que poderia ser facilmente resolvido se o Brasil modificasse a sua matriz. Porque hoje nós temos uma matriz fortemente colocada dentro do modal ferroviário, do modal rodoviário. Se fosse, por exemplo, como o mercado americano, que utiliza vários modais para fazer o transporte dos seus produtos, eu acho que economicamente seria muito mais viável. Daria uma viabilidade muito maior para o caminhão, para o transportador que vai transportar com caminhão, melhoraria a infraestrutura na parte ferroviária e daria viabilidade para esse modal, e a gente poderia deitar e rolar com o modal do ducto viário que nós não temos, e nós temos um relevo que é muito bom, que iria privilegiar esse modal. Mas, professor, foi muito bacana essa nossa conversa. Olá, acadêmico, tudo bem? Agora que você assistiu ao vídeo interdisciplinar de economia e de logística, você deve fazer uma resenha sobre os problemas do Custo Brasil, elencando os principais problemas de infraestrutura e as soluções econômicas que poderiam ser dadas a esses problemas. É o EAD Univel, sempre perto de você.